Olá, galera. Essa é a questão 81 da Unesp de 2024. Vamos dar uma olhada no enunciado? A imagem, produzida por um microscópio eletrônico, mostra uma seção transversal de uma fibra nervosa responsável pela transmissão de informações por meio de sinais elétricos. Essa fibra é composta pelo axônio, região central, envolvida pela mielina, uma substância gordurosa. Sabendo que a resistividade elétrica da mielina é muito maior do que a resistividade elétrica do axônio, um sinal elétrico transmitido por essa fibra nervosa. Então, basicamente, ele quer que a gente faça uma comparação entre uma transmissão que ocorre com a bainha de mielina e uma transmissão que ocorre sem a bainha de mielina. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, uma ligeira comparação entre o axônio envolto por uma bainha de mielina com o fio que a gente normalmente vê pelas casas ou pelos fios realmente que a gente tem na rua, instalações elétricas no geral, né? Bom, reparem que aqui no fio, normalmente a parte central ela é basicamente de cobre, e aí a gente tem então no meio, a gente normalmente tem um condutor elétrico. E aí essa parte em volta do cobre normalmente vai ser feita de borracha, algum tipo de plástico, que é justamente o isolante elétrico. A ideia, no caso aqui do neurônio, envolto de uma bainha de mielina, é muito parecida. A gente tem uma região central, que é uma região por onde ocorre a condução elétrica, onde a resistividade é menor, e no entorno a gente tem aqui uma camada lipídica, né? A gente tem várias camadas lipídicas, na verdade, que são isolantes elétricos, então eles conduzem mal a eletricidade. Então, isso aqui é bem parecido, mas tem uma pequena diferença entre o fio, o cabo, e aqui os neurônios, né, envoltos por bainha de mielina. Repara que o cabo ele é envolto totalmente por esse isolante elétrico. Enquanto no caso da bainha de mielina, ela tem essas regiões sem a bainha, que a gente chama de nódulos de Ranvier. Então, nesses nódulos é onde a gente vai ter uma facilitação, um aumento na velocidade de propagação. Basicamente, a propagação em um neurônio sem a bainha de mielina, ele ocorre dessa maneira aqui, ó. Lembra que o fluxo aqui ele é um pouco diferente da corrente elétrica que vocês estão acostumados a trabalhar, por exemplo, em circuitos elétricos. Em circuitos, normalmente o fluxo é de elétrons. Aqui, quando a gente fala então de um neurônio, esse fluxo ele é iônico, ele é a partir de íons. Por isso que esse fluxo ele depende da abertura de canais iônicos que normalmente vão liberar a passagem ali de sódio e potássio. Quando não existe essa bainha de mielina, reparem que a gente vai ter uma transmissão que ela é adjacente, né? A gente tem então a abertura dos canais, que abrem os canais adjacentes, que abrem os canais adjacentes, sempre lado a lado, e aí essa propagação ela é mais contínua. Qual que é a diferença quando a gente tem a bainha de mielina com os nódulos de Ranvier? Aqui então ó, seria o fluxo, pensando no neurônio, sem a bainha de mielina, então esse fluxo é mais contínuo. Ó. Só que quando a gente tem esses nódulos de Ranvier, ó, que são essas regiões sem a bainha de mielina, o que, que acontece? A concentração de canais iônicos ela fica principalmente nessas regiões desses nódulos. Então, nessas regiões, com essa concentração de canais iônicos, basicamente, esse fluxo a gente chama de saltatório, porque ele vem dessa região para essa, para essa, para essa. E qual que é a importância, então, da bainha de mielina nesse caso? É justamente para que não se perca energia nesse fluxo de carga. Então, a gente fala nesse caso que esse fluxo ele vai ser saltatório. Então, como ele vai dessa região para essa, para essa, para essa, e não é contínuo, como se tivessem saltos, isso quer dizer que esse impulso nervoso ele vai ser transmitido mais rápido. Então, não é só o isolamento elétrico que faz essa propagação ser mais rápida. O motivo principal dessa propagação mais rápida é justamente esses nódulos de Ranvier que a gente tem aqui, com o isolamento de parte do axônio pelas bainhas de mielina. E aí, se a gente voltar aqui para a questão, a gente vai ter justamente aqui a alternativa A. Um sinal elétrico transmitido por essa fibra nervosa, ou seja, uma fibra com bainha de mielina,
mantém-se confinado no axônio, porque o isolamento elétrico é melhor, então a condução ocorre principalmente no axônio, o que contribui para o aumento na velocidade de transmissão da informação. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Tudo bem? Bom, galera, se ficar alguma dúvida, é só me deixar nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir e compartilhar.